Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Mongrol e sentado aqui comigo, ele, você sabe quem é ele, o incrível, o fenomenal, o espetaculoso, o interminável, o terrível, o nevrálgico, o talibanoso, o incrível, fantástico, o terrível, o alfa e o ômega e o início e o fim, ele, Deus, Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Você continua liderando o cordão dos puxa-saco mesmo, né? Não, tem tanto elogios quanto críticas. Por exemplo, o terrível não é uma grande, assim, nossa, grande elogio ao Leandro. Mas acho que podia ser a tua bio do Instagram. Leandro Magalhães, o terrível. É. O que tu acha? Impiedoso, né? O impiedoso, acho que é uma ótima. E aqui a gente tá com uma convidada aqui no programa mais do que especial. A gente esteve aqui no episódio do The Naked Time, né? The Naked Time, onde ela prometeu pra nossa audiência que ela estaria de volta nesse programa. É a apresentadora do Café com Genway. Fala aí, Roberta Maná. Fala, Roberta. Tô cumprindo minha promessa, né, gente? Estamos aí para assistir mais um episódio da série clássica, para ser apedrejada aqui pelo povo que curte, mas vamos embora. Vamos lá, vamos tocar então. Leandro, que episódio nós vamos falar hoje? Bom, hoje a gente está com aqui o Tomorrow's Yesterday, com o roteiro da DC Fontana, dirigido pelo Michael Haley, exibido 26 de janeiro de 1967. Só para o nosso público não ficar aqui voando, Leandro, tu que é o nosso especialista, explica o que The Naked Time tem a ver com Tomorrow Yesterday para Roberto estar aqui de novo, a gente ter prometido lá. Originalmente, né, bem na concepção de Naked Time, esse seria um episódio, a segunda parte de um episódio de duas partes. Assim, o fim de Naked Time daria o gancho para o início desse episódio. Que, na verdade, são dois episódios bem distintos, mesmo com essa ideia original, né? Porque, assim, é só assim, um começa quando o outro termina. Mas as tramas são muito distintas. Entendeu? Mas essa ideia não acabou seguindo em frente, e eles trataram Tomorrow's Yesterday como um episódio distinto. Mas enfim, acho que aí a parte do porquê a gente pode abordar durante o episódio. Vamos lá? Vocês dois estão prontos para começar o episódio? Bom, tá todo mundo com pause aí em casa, né? Então, e a gente tá com pause aqui, com o episódio com 2 segundos, né? Então você faz a contagem regressiva aí, todo mundo dá play. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e play. Então, assim, só para se localizar, né, tem um F-104 taxiando numa base aérea da Força Aérea. Essas filmagens aí é imagem de arquivo, né, que eles pegaram. É uma base aérea na Califórnia, na verdade, essas cenas. Roberto, o que tu acha cena filmada. No âmbito geral desse episódio? Eu gosto. Eu achei... Roberto. Pode falar, Roberto. Eu gostei bastante dessas cenas iniciais, eu gosto quando eles pegam imagens históricas, assim, então essa parte eu gostei bastante. Eu acho um episódio meio arrastado, mas eu acho uma boa história no geral. E tu, Leandro? Não, eu gosto também, assim, a premissa inaugura premissas de viagem no tempo bem, até assim, tem umas coisinhas aqui que é meio fora da casinha, entendeu? Você aceitar em viagem no tempo e tal, mas ele é leve, né? Ele tem umas passagens até de comédia, até eu diria, né? E ele começa assim, para o pessoal que estava acostumado a Star Trek começar, essas cenas no século XX aí devem ter pego o pessoal muito de surpresa, né? Então acho que foi uma maneira interessante deles começarem o episódio, entendeu? Assim, sem mostrar nada, só mostra Enterprise assim de longe antes do teaser. Só que eu acho um gancho bom. Só que eu acho que aí a Roberta e o Leandro vão concordar comigo. Esse episódio não... Eu ia fazer toda uma tese brilhante sobre o episódio, eu esqueci o nome do episódio sobre o qual eu ia referenciar. Ah, meu Deus, qual que é o nome aquele que o Quark volta no tempo?
Little Green Man? Esse é um proto Little Green Man. Vocês não acham? Não, ele tem coisas semelhantes. Eu não acho, porque dele, pra assim, mim é um episódio... Pode falar, Roberto, fala. Eu não acho, porque pra mim esse é um episódio que, assim, ele tem muitas coisas, ele poderia... Ele tem várias histórias interessantes que cada uma por si só poderia ser um episódio, mas eu acho que ele não junta bem as histórias, então ele fica meio... Eu não sei, pra mim ele não é um episódio bem acabado, sabe, em termos de roteiro. Não, mas eu não tô dizendo em termos de qualidade, gente. Eu tô falando, assim, em termos de premissa. A premissa, assim, acontece um acidente com uma nave chegando próximo da Terra e essa nave volta no tempo para meados do século XX. E aí eles caem em algum lugar dos Estados Unidos. Assim, tendo valor... Esse roteiro que você acabou de dar, esse teaser que você acabou de fazer, poderia servir tanto a Little Green Man quanto a Tomorrow's Yesterday. Isso é verdade. É que Little Green Man estava muito mais inserido na trama de Deep Space Nine e precisava de um teaser mais explicadinho. Entendeu? Assim, estamos levando o Nog lá, barará. Não, Leandro, quando o que tu acabou de falar, e não parece, Roberto, tudo que o Leandro acabou de falar, tu poderia diferenciar se ele tá falando de Little Green Man ou Tomorrow's Yesterday? Se calaram, deixaram todo mundo no vácuo aqui. Não, é verdade. Sim, é que eu tô mutando aqui o microfone. Mas, mas sim, eu concordo, isso faz todo sentido pra mim, que esse teaser, a história básica, sim. Eu só não tinha feito essa associação, porque pra mim Little Green Man é um dos meus favoritos de Deep Space Nine. Eu acho ele realmente muito bom. E esse eu acho ok, assim. Eu acho o Little Green Man muito bom, mas eu acho que as Little Green Man, ele exagera um pouquinho no dedinho na cara. Não acho, Leandro? Eu gosto muito disso, eu acho muito bom. O dedinho na cara. Essas cenas da ponte aqui, elas chamaram a atenção da equipe da produção na época, porque eles viram que o cenário da Enterprise estava começando a ficar muito surrado, de ser montado e remontado para os episódios. Foi o que incentivou eles a separar um pouco de orçamento para reformá-los. Esse é o primeiro, então, não reformado. Não, esse é o primeiro, esse é o último com eles não reformados. O próximo na produção vai ser reformado. Mas, não é Court Martial, porque Court Martial foi filmado antes. Mas traz uma diferença notável? As telas no topo da ponte, elas vão receber grafias novas, eles vão dar uma retocada nos consoles, né? Porque estava começando a ficar solto algumas coisas e tal. Assim, em televisão dos anos 60 você não via muito isso, entendeu? Mas estava. É o que acontece quando tu grava em maratona, né? É o que acaba acontecendo quando tu grava no ritmo incessante, como acontecia. Por mais peças móveis que um cenário desse seja, né? Assim, acaba desgastando, né? Mas o pessoal, por exemplo, o diretor, quando ele foi filmar, o ator que faz o John Christopher, né? Roger Perry, eles ficaram impressionados com os cenários. Ele falou assim, mas isso não é cenário de televisão normal, é muito bem feito para a época. E eu que tava boiando até agora, não tinha acionado a legenda. Eu boiando até agora no episódio. Mas por que eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo? Cara, não tô nem se localizando aí, né? Assim, na verdade, o caça já estava se aproximando da Enterprise sem eles ter sequer percebido. Eles começaram a notar ali enquanto a gente estava falando aqui. Esse episódio, para mim, traz uma premissa muito bacana que vai ser apresentada daqui adiante, que é o seguinte, né? O nosso amigo, eu acho que é muito jornada nesse sentido. O nosso John Christopher aí, ele é o vulgo Zé Ninguém, né? Ele, se a gente tirar ele da história da humanidade, não muda nada. Mas o filho dele, se a gente tira da história da humanidade, muda muita coisa. E aquela síndrome de tu acabar matando teu próprio vô, tu acaba não nascendo, né? É uma questão bem sci-fi, né, Roberta? Sim, eu gosto bastante dessas... Bom, eu adoro Viagem no Tempo, né? Quem já me ouviu em algum outro episódio de Viagem no Tempo, eu adoro Viagem no Tempo. Não, quem não gosta de Viagem no Tempo, as pessoas falam assim, não gosto de Viagem no Tempo. E a próxima frase é Hail Hitler. Não, mas sabe que tem... Eu não sei se o Carlos, agora eu não me lembro se o Carlão não gosta de Viagem no Tempo. Carlão não gosta. Então, tem gente, assim, eu não entendo, não... Claro, tem nazista também. Mas, enfim. Tudo nazista, isso aí.
Mas então, assim, eu adoro um bom episódio de viagem no tempo e esses paradoxos, eles não me incomodam, mas na realidade eles me encantam, sabe? Tipo assim, fica pensando, Também. nossa, é verdade, que massa, não nasceu, sabe? Eu acho divertido, assim. Então, essa é mais uma daquelas coisas. Esse cara, até assim, essa parte do filho dele estranhou o Spock, que é aquele cara que é tão ligado em tudo, que sabe tudo. Não tinha pensado nisso, sabe? Me incomodou um pouco, mas assim, eu entendi que era pra fazer o mistério, aquela coisa toda, mas assim, é estranho, é. Leandra, a Roberta toca num ponto importantíssimo. Alguém deveria ter tido essa sacada antes, né? Do tipo, existe grande... A interação da tripulação da Enterprise ao longo do episódio meio que sugere que eles terem viajado no tempo é um negócio extremamente incomum nesse momento. A gente sabe, 55 anos depois, que viagem no tempo é um puto de um clichê de jornada. Entendeu? Então, assim, então tem até a polícia do tempo, lá em Deep Space Nine, todo mundo já sabe os Paranauê, entendeu? Já tem aula na academia sobre viagem no tempo. Mas os personagens são tocados no episódio como um negócio assim, é muito, muito inédito pra eles, nesse episódio. Então, não, mas até a primeira viagem do episódio. Fala, Roberto. Até esse momento não tinha rolado nenhuma viagem no tempo, né? Não, pra mim fica bem claro que é a primeira viagem de Kirk e companhia no tempo, assim. Pra eles, sim. Mas o conceito existe. A Frota Estelar conhecer o conceito, eu acho que poder... Assim, eu não vou exigir que isso que eu tô falando, você teria que, a DC Fundadora ter que escrever do episódio. Porque a gente tá falando isso de 55 anos depois dela escrever esse episódio. Entendeu? Então, óbvio que eu não vou cobrar isso dela. Mas, internamente, dentro do universo fictício, a Frota já saberia o que é a viagem no tempo, entendeu? Não sei, viagem no tempo em Enterprise? Teve. Ódio. Opa, não teve. Qual? Stormfront, a Guerra Fria temporal, a primeira e segunda temporada é disso. Não sei, agora eu dei uma... Eu babei violentamente agora. Não, desculpa aí, babei violentamente. E também tem lá na terceira temporada, eu acho, daí tem aqueles que eles estão lá na expansão Délfica, e aí também tem um episódio que eles encontram uma Enterprise do futuro e tal. Isso, então, não sei se também se considera aquele como episódio de viagem no tempo. Tem a Mirror Darkly também, né? Agora eu viajei por isso. Sim, maravilhoso. Que é o melhor episódio duplo da história depois de Mirror Mirror. Isso eu acho muito... O cara ele fica surpreso que tem uma mulher na nave. É muito... assim, porque ele tá entendendo que é uma tripulação humana, mas ele não esperaria encontrar uma tripulante mulher, né? Tanto que o Kirk fala, é uma tripulante. Não, mas eu acho que isso faz bem ao passo, que mostra o contraste do futuro que Star Trek imaginava do que era os anos 60, né, Roberto? Eu achei melhor isso do que mostrar a tecnologia pura e simples pro cara, entendeu? Mostra que houve evolução social. Exato, eu acho brilhante essa cena, não sei o que a Roberta acha. Eu acho que aquela cara de... Pode falar. Roberto. Eu acho que aquela cara de babão dele é bem tosca, mas enfim, as pessoas são toscas, então tudo bem, ele tá mostrando o que era, né? Mas eu acho que é mais uma situação de choque, sabe? Tipo, what the fuck, tem mulher. Na época não tinha mulher nas Forças Armadas Americanas ainda, né? Tava começando. Não, já tinha, se você considerar a Segunda Guerra, tinha enfermeira lá. Nessa época começou a ter em outros papéis, entendeu? Até chegar nos anos 70 e 80, que começou a ter até em papel de combate, né? As primeiras pilotas de caça nos anos 70, entendeu? Então, assim, não era assim, era um negócio incomum pro cara, mas não assim, de arrancar os cabelos também. E também tinha umas snipers, né? Eu acho, na Guerra do Vietnã, não? Acho que não dos Estados Unidos, não tenho 100% de certeza. Mas não pra conta, eu Leandro, vou fazer uma conta aqui, Roberta, que por algum motivo, na escalação de elenco de TOS, só tem loira. Já pra perceber isso, tirando a Uhura? É verdade. E as que não são loira, eles colocam uma peruca loira. Que é eu acho a Uhura explicando pra ele, né? Assim, eles estão discutindo aqui, será que a gente tem que
será que a gente não tem que esconder as coisas dele? E a Uhura lá, ó, isso funciona assim, isso funciona assado. Assim que pilota. Ela fala, entregando o ouro já. É que nem com o Khan lá depois do Space Seed, né? Os caras dão um relatório da nave pro cara. O negócio mais surreal da história. Ele lê todo o manual técnico lá em Space Seed, né? Uhum. A Frota não tem a menor noção de como é, tipo, não, pô, de economia interna, né? Desliga o monitor do maluco, né? Mas tudo bem. Frota estelar, frota estelariana. Mas tem assim, mas é que assim, aqui tem muita, assim, tem que ter um pouco de exposição aí, porque embora ficção, Viagem do Tempo fosse um elemento de sci-fi até comum nessa época, Star Trek não tinha tido, né? Então eles estão realmente apresentando isso, né, para o pessoal que estava assistindo a série. Mas pra mim, a racionalização disso é muito fácil. E é uma coisa que Star Trek nos ensinou em 850 episódios. A Frota Estelar é um amontoado de idiota. Sim. Isso sempre teve aqui e ali, né? Agora 800 fãs xiita agora vão me descer o cacete nos comentários, porque eu falei isso. Agora, mas é verdade, gente. Os caras abrem um portal para outro lado do universo, né? Para outro lado do universo. Os caras começam a vir e eles não fecham. Agora, assim, só voltando um pouco dessa cena aí, essa cena tem a piada recorrente do episódio, né? Que é o computador da Enterprise tá com um plugin de personalidade aí que tá dando pau, né? Que Cara, a voz feminina do computador tá flertando com o Kirk. Cara, a cara do Spock é um negócio maravilhoso. E, tipo, Sim, o Spock, ele fala por quê, né? Ele fala porque eles foram de um planeta lá e fizeram um ajuste e as mulheres do planeta deram essa personalidade tosca pro computador, né? O que eu racionalizo pra mim, pra justificar essa maluquice, é o seguinte, é considerar que, assim, que as programadoras desse planeta também concordariam que ficou ridículo. Não seria isso que elas queriam dar personalidade pro computador. Ah, sim. Entendeu? Assim, aí eles voltaram lá e falaram assim, ó, tá horrível isso. Realmente, não tem sentido um treco desse. A gente consertar um lance aí, né? Eu acho que elas podiam estar fazendo uma practical joke, tipo uma... Eu também, fizeram uma trollada, né? O cara dá uma tirada com ele maravilhosa. Ele tá tirando o cara. Mas é o seguinte, né, gente? O Kirk tá chocado, todo mundo é chocado em estar viajando no tempo, né? Mas ali, alguns anos depois, eles aprenderam que é só dar uma volta no sol, né? Eles começaram a usar isso direto, né? Em Assignment Earth, eles usam isso de propósito. Mas TOS usa pouco o elenco de TOS, sei lá. Não usa muito, não é tipo assim, entendi que viagem toda semana. Assignment Earth, depois do filme das baleias. E Cidade à Beira da Eternidade. Mas lá foi... Assim, sem querer. Sem querer, né? Com outro dispositivo disso. Exato, então assim, não é tipo assim, TND que viaja toda semana, entendeu? Nessa conversa também, o Spock, assim, eu fico até me sentindo meio mal pelo Christopher ainda, que o Spock fala assim, não vai ser nada na história da Terra, né? Eu falo, pô, não precisa aloprar também, né, Spock? Não, exatamente. Então, o Spock, ele é de uma insensibilidade que é impressionante, eu acho impressionante. Embora depois ele fala isso, né, lá na enfermaria, ele fala assim, eu me expressei mal, né, deixa eu recapitular isso aí. Roberto, esse episódio ele tem várias reverberações com o filme 4, né, tipo assim, por exemplo, essa questão que depois tem lá no filme 4, quando o Scott vai dar a questão lá do alumínio para, como é que é o nome transparente. É o alumínio transparente. Ele tem várias. Ele reverbera muito com Star Trek 4 esse episódio, né? Tu diz no caso do alumínio transparente, o que. Eu não me lembro de ter nada aqui de alumínio transparente, eu não entendi. Não de alumínio transparente, eu dei um exemplo da cena. Que é o Scott falando. Tu diz das brincadeiras que eles roubam daqui pra fazer lá. Exato, porque, por exemplo, o McCoy pergunta pro Scott se ele tava dando uma pessoa que não tinha feito a fórmula. E o Scott pergunta: quem garante que não foi ele que fez a fórmula do alumínio transparente? Né? Então, é verdade, várias tiradas são coisas muito parecidas, são similares. Óbvio, os dois são de viagem no tempo, né? E lá no filme 4, assim, eles vão embora com aquela bióloga lá e assim, tudo bem, entendeu? Assim,
Ou seja, ela realmente foi um zero à esquerda total, né? Tanto que pode tirar ela da história e fica tudo igual. Porque Mas sabe que eu acho engraçado pensar nisso, de poder tirar uma pessoa da história e ficar tudo igual, porque mesmo que ela não tenha o nome gravado na história, podia ser, tipo, a professora de ciência Sim. de uma pessoa que passou a se interessar por ciência porque assim, tinha uma professora muito legal, sabe? Que seja, entendeu? Assim, o efeito borboleta em potencial é enorme. É. Não, exato, assim, tiram eu do tempo. Eu sou um merda, ok? Não vai alterar na história da humanidade eu ter saído da humanidade. Agora, eu posso ter tido um filho que deu um livro para um cara que passou pro filho, o filho dele se interessou por astrobiologia e ele descobriu o alienígena. Entendeu? Um pouco disso é esse episódio. Esse episódio toca um pouco nisso, né? Fala assim, ó, o cara não foi nada em especial, mas o filho dele vai ser um vida com a cara preta da missão de Saturno, entendeu? Então... O que também não faz o menor sentido. E vocês viram... Vocês viram que nessa época daqui o pessoal da segurança era tão idiota que ia sozinho fazer segurança. E ainda ia, tipo, olhando para os pés, assim, assobiando. Não, é aquela coisa da conveniência, né? Assim, se fosse 5 negros para achar o cara aí, não ia dar para ele, né? E eles usam aquele macacão de eletricista, né? Assim, sabe, assim, eu não acho. Assim, o macacão é meio assim, assim, não, não vai defender o macacão, entendeu? Então vai eu acho interessante os técnicos terem um macacão. Não faz o menor sentido alguém andar de macacão no espaço, Lando. Tem uma outra roupa, né? Não, pera aí, não tô falando do macacão da nave, diferente. Aquele macacão ali, roupão. Aí você tem que falar lá com Parece que o cara trabalha no Nascimai, velho. Tem que falar com o William Tais, né? Que foi o figurinista da série original, né? Reclama com o maluco, né, meu? Mas variantes de uniformes técnicos, eu acho legal que tenha tido. Não, acho legal também, mas macacão, roupão não dá, né, Roberto? Não, mas vamos combinar, né? Que o estilista da série clássica era bem... Tinha uma imaginação pobre, eu acho. No outro episódio aqui, ele tinha um traje isolante que era aberto no pescoço, por exemplo. Que a gente viu Nick Time, né? É impressionante a falta de sensibilidade desses caras. O Robert Justman, depois ele criticou num outro episódio, ele falou assim, ó, não me usem aquela roupa de novo, que não tem um pingo de cabimento, entendeu? Cara, sabe o que eu acho? Eu acho impressionante a falta de sensibilidade do Kirk Spock nesse episódio. Sim. Eu acho um negócio surreal. Tipo assim, o Kirk, será que a gente pode apagar a memória dele? Assim, ele vai conversando com ele ali mesmo, entendeu? Assim, se a gente dá um sossega-leão nele, tudo bem, entendeu? Não, mas se ele falasse sozinho já seria errado. Tipo assim, Dani, as crianças vão crescer órfãs. Embora o Christopher ele colabora até com os caras, toda hora ele tá tentando fugir, né? Ele vai tentar fugir umas 3 vezes desse episódio, né? Sim. É claro, o cara não pode apagar mesmo. Não pode criticar o cara, né, meu? Os caras ficam falando pelas costas dele só aloprado. Pelas costas e na frente dele, né? Na frente também. E é uma coisa que é super, tipo, muito pior do que a Diana Troy dizendo, é uma cultura incivilizada, sei lá, um negócio. Eles tratam um cara como um bosta, assim. Tu não tem nada a contribuir com a sociedade. Se tu morreu, se tu viver, não faz diferença. Querendo estabelecer uma diferença, não sei o que, tá, mas pô. É muito engraçado, sabe? O Kirk falando ali, não, tudo bem, vamos apagar a memória dele. Aí o Spock métodos brutos, mas eficazes. Uhum. A real é que o Kirk e o Spock são os vilões do episódio, se a gente for parar pra pensar. O coitado que não fez nada é o Christopher, entendeu? Ele é o coitado que parou ali de graça, entendeu? O Kirk e o Spock querem acabar com a vida do cara. O Kirk e o Spock querem acabar com a vida do cara, tipo, totalmente de graça. Agora a gente tá no ponto em que eles racionalizam que vão ter que descer na base para retirar o filme. Não, e assim, tinha como fazer isso de uma forma muito fácil, gente. Os caras são do futuro, tá? Olha como eles estão intimidando o cara com a tecnologia. Era só eles meterem, a gente vai colocar um grampo celestial aqui em ti, e se tu vazar que a gente existe, a gente vai vir pra te matar. O cara ia ficar calado o resto da vida.
que é aquela coisa. Tudo o que acontece é em função da trama. Então, a DC precisava que houvesse a sequência de eventos aí pra ter a trama, senão não tem trama. É questão que assim, se a gente ficar racionalizando nesse nível, não pare. Mas enfim, o que quer dizer é o seguinte, Leandro, esse foi a primeira contribuição completa da DC Fontana para Star Trek, e foi uma primeira contribuição bem... Não, assim, não, ela teve episódio Não, anterior, o primeiro né? episódio ela escreveu todo o que eu tô dizendo. Não, ok. Não, e esse episódio, inclusive, foi o episódio que incentivou ela a pedir A largar demissão o Dini. de ser secretária e ser roteirista full time. Entendeu? Ela falou assim, não, eu acho que eu posso colaborar bem com a série sendo escritora e tal, né? Assim, foi um episódio totalmente prata da casa, né? Eles não pegaram escritores fora da produção. Foi a DC Fontana e o Kuhn. Mas foi um episódio, nesse sentido, da escrita bem tretoso, pra falar uma linguagem moderna, né, Leandro? Você disse tretoso por quê? Por causa da treta do Bob Justman? Ah, mas não, o Justman teve umas críticas contra o episódio, mas não foi nada de... Pelo amor, Leandro! Conta a trama. Ele escreveu um memorando que ele sugeriu a ideia do episódio. E não deram crédito pra ele. E não deram crédito pra ele. Não, isso sim. Isso é uma outra história. Eu tô falando se você estava querendo elementos... Não, eu tô falando dessa história. Conta essa história aí pra mim e pra Roberto. Não, porque assim, na pré-produção da série, eles escreveram vários tratamentos de história. Porque a gente faz uma história assim, uma história assada, uma história assada, uma história assada. Ele e o Roddenberry fizeram isso. E aí, assim, ele... Normalmente, isso renderia cachê. Mas ele entendia que o Roddenberry não estava recebendo cachê por isso, porque ele era da equipe da produção da série, ele é o criador da série, não precisa receber cachê. Então ele não pediu cachê por isso também. E o Roddenberry estava recebendo cachê. Não, mas a história que eu vi foi diferente, Leandro. Foi o seguinte, ó, presta atenção. Que o Justman reclamou quando a DC Fontana pegou o episódio e não deu crédito pra ele. Não, isso foi depois disso. Então conta tudo, meu. Mas ele estava contando, Murilo, tu que interrompeu. Eu ia chegar nesse ponto, né, mano? Ah, eu sei que tinha terminado a história, vai, correto. Não, agora conta você essa parte aí, né? Eu faço questão que tu conte, Leandro. Eu não vou ser enquanto tu não contar, agora conta aí, então. Entre os tratamentos que o Justman colocou na mesa, tinha um tratamento desse episódio. Que era exatamente continuando o Naked Time, lá, E aí, quando o episódio foi escrito tudo, não surgiu crédito pro Justman disso, entendeu? Assim, a DC Fontana conta em livros, em entrevista, que assim, ela não leu o memorando do Justman. Ela teve a ideia do episódio por ela mesma. Então, mas a verdade nunca saberemos. Enfim, né? Terminou de contar a história e graças a Deus conseguimos chegar ao final dessa história. Mas enfim, é muito bom imaginar duas pessoas tendo uma ideia tão parecida ao mesmo tempo, sem conhecer uma, conhecer a história da outra, é estranho, né? Tem que ver até que ponto ambas as ideias eram realmente semelhantes, né? Tem isso. Pois é. O que contam, o Mark Lewis e tal, Mark Lewis é o cara da biografia dos Beatles, o cara do Companion. Do Companion não, porra, hoje eu tô um desastre nos nomes. Do Desert of the Voyagers, é que são iguais. Você chega a Enterprise na Terra, é tida como um OVNI e parará. O que eu acho que aconteceu, Roberta, é que o Gene deu um memorando pra DC Fontana e falou, ó, faz isso aqui por fora e finge que não leu, entendeu? Pode ser. E isso acontece. Ô, Leandro, vai falando aí que eu vou botar a bateria aqui. Vai comandando o podcast. Não, agora a gente tá no ponto já que vai ter agora o segundo complicador da coisa, né? Que é o primeiro oficial deles aí pegar ambos no pulo e acabar sendo teleportado pra Enterprise, né? Morreram? Oi? E esse... Voltei. Não, pode falar. Eu queria dizer o seguinte, que tem uma história muito interessante desse ator aí, é que, Roberto, ele queria um dos uniformes da série clássica, desses amarelão, que ele tinha se apaixonado pelo uniforme. E aí ele perguntou pro DeForest Kelley, né, se ele podia levar um dos uniformes. Aí o DeForest Kelley falou, olha,
Poder não pode, mas se tu colocar na tua mochila, acho que ninguém vai perceber. Mas aí ele acabou não levando e se arrependeu amargamente, né? É claro que ele não tinha ideia que Star Trek teria virado o que virou, né? É, lógico. Na época era só mais uma série, né? Mas por que ele se arrependeu? Porque Star Trek virou. Imagina você ter um uniforme original da série original, entendeu? Você mete no eBay depois. Tá, mas e por que ele se arrependeu? Eu ia ficar tricontente de ficar com bagulho milionário. Não, Roberto, ele não levou. Ele não levou. Ai, ele não levou, que bosta. Dizem que esses uniformes, eles eram tri-ruins, né? Eram de um tecido tri-ruim, assim, que rasgava, não tinha um lance desses. Assim, eles até iam perdendo, assim, um pouco de cor ao longo da Que maravilhoso, velho. Tipo, puta merda, mais um. O Kirk, o jeito que o Kirk fica, ele fica muito assim, putz, gritando, e agora, mano? A cara de todo mundo é mais uma merda pra gente resolver. Tava com 1, agora é 2, né? Não, a cara de Spock é a melhor de todas. A cara de Spock grita, tipo assim, lamentável. Deixa eu cuidar aqui do... Cara, desculpa, esse episódio é maravilhoso. É um negócio fantástico. Como é que eles fizeram? Como é que eles transportaram ele? Como é que é? Olha, a fala do Kirk é maravilhosa. Ele já sabe que tem um problema, não precisa explicar, não. Ele tá muito desolado, bicho. Ai, cara, que coisa maravilhosa. Aí o nosso participante. Mas voltando a nossa... As cenas em órbita tá me lembrando agora que, assim, esse é um episódio que eu acho que, por exemplo, ao contrário de Arena, eu acho que a tosquice de algumas coisas em Arena deu um grande charme pra ele. Eu acho que a Arena envelheceu bem. Esse é um episódio que no seu original teria envelhecido mal devido aos efeitos visuais. Ele ganhou muito com a remasterização, na questão de efeitos visuais. Uma coisa interessante voltando àquela história do cara ali que não guardou o uniforme, é que o seguinte, né? A gente tem que entender que esses caras que faziam pontas na série clássica, eles eram grandes operários da arte, né? Não eram aqueles atores super ricos morando em Hollywood, né? Exatamente, entendeu? Era cara que pulava de episódio a episódio, de série em série, né? Assim, tinha bastante trabalho naquela região nessa época, entendeu? Mas era bastante gente também. E nem sempre pagava bem, né? Então... Exato, é o tipo de cara que se tivesse comprado o bagulho no eBay, teria feito a diferença na vida dele. Entendido? É verdade. Porque esse não é o Shatter que mora numa mansão em Hollywood, entendeu? Beverly Hills. É o tipo de cara que é realmente o operário da arte, né? Agora a gente tá vendo o Kirk Spock, errando todo. Sai correndo. O Kirk Sulu na Terra é a primeira visita que a gente faz à Terra na série clássica, né? Isso é verdade, é a primeira visita na Terra, né? Em Star Trek, na verdade, né? Em Star Trek. Até então, nenhum episódio tinha estado na Terra, seja essa ou seja do século 23. Tu vê. Sim, verdade. Lembrei também que esse episódio é o que estabelece no canon de Star Trek que neste momento da Frota Estelar haviam 12 Constitutions em operação. Ah, é? Onde é que ele fala isso? O Kirk fala isso pro Christopher no Turbo Elevador. Exato, ele fala que tem 12 dessas, né? Assim, aí muitos fãs tratam esse número 12 como um negócio imutável. O que eu acho besteira, porque assim, tinha 12 no momento que o Kirk, assim, saiu do tempo. Até aquele momento lá da série. Depois construíram mais, entendeu? Mas tem cara que vai, não, é 12 e não tem mais nada, entendeu? Pô. Foi xiita, não tem condição nenhuma, bicho. Foi xiita, é o tipo de cara que, tipo assim, briga com... porque o Trelane disse em Score of Botos, então não pode acontecer isso em Picard, entendeu? Agora, mais uma... Não, assim, essa briga do Kirk é ótima. É maravilhosa! É muito Kirk-fu, mano. É muito bom. Não, mas o melhor golpe é esse. Ele faz um ariete humano e ele se joga como um ariete humano. É demais. Cara, o que é o mestre da...
Não, Olha ô, lá, é um Roberto, soquinho duplo. tu não é a favor que tenha Kirk Fu nas Olimpíadas? Tinha que ter, Sim, por favor, vai ser a única Aí- coisa que eu vou assistir. Cada golpe vai ser um ponto. Olha lá, isso é maravilhoso. Ah, cara, que coisa maravilhosa. Tem que ser É três muito pra bom. vencer o Kirk Fu Aí- mesmo. Cada golpe diferente vai valer um ponto diferente. O ariete humano, tipo, vale 1. O soco duplo nas costas vale 2. Aquele golpe é irresistível, né? O cara dá as mãos e dá um nas costas do cara. Sim. Aquilo lá Mas que o cara vence até um Gorn com aquele golpe. Aquele golpe é o melhor de todos. Agora, o ariete humano é um negócio sensacional. Ele dá um peixinho no cara, velho. E eu acho que teve muito. Foi muito Shutter nessa cena mesmo. Acho que não teve dublê nessa cena, não, hein? O melhor é quando ele dá ali o golpe do Kaká, né? Porque os caras vêm tudo e ele sai por baixo, né? É, exatamente, né? Ele dá o drible do Kaká ali nos caras. É maravilhoso. Caramba. É E maravilhoso. quando ele Será se pendura na porta, e aí os caras seguem ali por baixo, aí os caras dão um rolinho ali por baixo dele, porque ele se pendurou na porta. Ai, meu, muito bom. Ô, Leandro, será que no século lá depois de 24, 25, o Kirk Fu foi ensinado na academia? Tem uma classe só disso. Não. E a cadeira obrigatória, não é aquelas opcionais, entendeu? É cadeira obrigatória na academia. Não, cara, como é que o cara pode ir para o espaço profundo sem fazer o ariete humano e o soco duplo nas costas? Exatamente, né, meu? Como é que... Cara, tem professor na academia tem que falar pro aluno. Você vai encontrar um Gorn, ou tu vai voltar no tempo do você vai precisar dar um ariete humano e um monte de policial. Tu nunca sabe como é que vai esse tipo de coisa. Derruba Entendeu? 2 por vez, pensa bem. Exato, ariete humano. Cara, é uma das negócios mais genial que os caras já pensaram, entendeu? Sim. Tu mata, tu derruba dois um golpe só. Agora, nessa cena aí também tem um ponto de diálogo que não foi, isso não escreveu em pedra, mas ajudou a estabelecer que o futuro deles estaria mais ou menos 200 a 300 anos à frente. Porque até então não tinha sido estabelecido com... estamos no ano de 2000 e tralá. Nesse momento aí que o cara fala assim, vou te mandar preso por 200 anos. Aí o Kirk fala, mais ou menos por aí. É aí que estabeleceu que é por volta do século 23 e 24 que Star Trek se passa. Hoje nós sabemos que tudo passa em 2264, né? Sim, mas até então eles não tinham escrito em pedra isso. Poderia estar passando no ano 3000, por exemplo, entendeu? Até então. Não havia estabelecido nada nesse sentido. A cara dele. As caras e bocas do Shannon nesse episódio são um negócio histórico, né? Assim, o revólver que tá no code desse oficial nesse momento me incomoda terrivelmente. Por quê? Porque esse cabo de madrepérola aí. O modelo do revólver até vai, mas esse cabo aí não é muito velho oeste, o cabo. Porque as Forças Armadas dos Estados Unidos não estavam mais usando revólver nessa época, tinha só uma ou outra situação que estava usando. Leandro, deixa eu Não, mas isso, eu sei que isso é frescura minha, entendeu? Mas até agora, eu nunca olho. tinha percebido que era um revólver no code dele. Eu nunca tinha percebido que era um revólver. Agora, então, a ponto de lá, incomodar. o cara tá com um revólver com o mesmo cabo. Isso aí é uma racionalização. Mas será fácil. que... Fala, Roberto. Tá, mas será que não é porque eles estão fazendo a proteção das forças? Porque tu vê que eles estavam sem revólver. E aí, quando eles viram um negócio lá, invasão na fotografia, aí eles foram lá e botaram um cinto. Não, começa por aí, assim, eles não deviam estar usando esses revólveres, eles deviam estar usando pistolas. O revólver, por forças militares, já estava assim, estava no limite máximo do que os Estados Unidos usou revólver para força militar. Leandro, entendi. Isso aí é muito fácil de racionalizar. Uma semana antes do coronavírus, agora é revólver, e uma semana depois, ideia ruim. Não, tudo bem, uma racionalização resolve, entendeu? Assim, é que eu vejo o episódio e me incomoda, mas ok, sou eu. Outra coisa que eu acho meio surreal nesse episódio é o cara usar o uniforme de série clássica, né? Deram um uniforme da série clássica pro cara, não dava pra replicar outra coisa. Sim, uniforme, né? Tipo, mas tudo bem, né? Qual esporte com as sobrancelhas. Nós não vamos ter uma equipe que for nesse episódio, infelizmente, né?
Como? Não escutei. Nós vamos ter, mas não vamos mais ter por esse episódio, infelizmente, né? Pelo amor, eu não tô discutindo de novo. Eu também não entendi. Nós não vamos ter mais Kung nesse episódio, né? Não. Ah, que fu, não. Mas o que teve já garantiu o dia. Ele dando peixinho no cara. Então ele que tá Yohan na hora de atrair os caras. E tem vários episódios que é engraçado que a gente consegue, tipo, se tu pausar, tu enxerga a cara de outra pessoa, né? Do cara que tá fazendo os mutantes. Não, mas pra Assim, mim... é que assim, a gente consegue, graças a estão assistindo isso em alta definição hoje, sim, né? Na época, os caras falaram assim, ninguém vai pegar, não. A melhor pra Sim, mim sim. é a luta... Pra mim, o melhor desempenho do que foi contra o Kang. Contra o Kang, cara, a quantidade de soco duplo que ele dá nas costas do Kang é um negócio impressionante. O cara lá tá... O Khan é o Khan, né? O Khan você tem que caprichar no Kirk Fu pra Claro, dar um aguenta no homem, né? o cara tá completamente chocado, né? O nosso amigo aí. O polícia, né? Eu acho. Agora, Mas assim, eu aí acho tem uns replicador na sala de teleporte, né? Tudo bem. Sim. É porque, coitado, eles já estavam prevendo a chatice que a pessoa ia estar. E aí pensa assim, então tá, ele vai comer, sabe? Enquanto tá aí entediado. E Aí bem começou a conveniente. obesidade. E bem conveniente que ele tivesse 4 disquetes e um deles fosse de galinha. Porque ele não deu ordem pro computador, né? O computador não interpretou. A não ser que o computador interpretou a sugestão do cara como ordem. Não. O computador não deveria fazer isso. Mas ok. Cara, eu ia ficar obeso com o replicador, cara. Porque assim, eu ia almoçar churrasco de picanha, aí uma hora depois, torta de morango, entendeu? E o pessoal lá reclama de comida de replicador, né? Todo mundo trata comida de replicador como a gente trata esquentar no micro-ondas hoje, né? Todo mundo desdenha. Gente, mas é que a comida do replicador, vamos lembrar da Diana pedindo, eu quero um negócio de chocolate, mas eu quero chocolate real, as ganha. Porque normalmente as coisas... Aí essa queda desse cara que levou um soco, e aí ele se joga ali na parede, se arrasta na mesa, né? E aí ele para um tempo, e aí depois ele cai. É muito bom isso. Tá, mas enfim, o negócio é que o replicador ele faz comidas que não tem calorias e só coisas boas, então não ia ter esse problema. Eu ia ficar muito feliz. Não, mas é sensacional. Imagina tu poder comer sem engordar. Sim. Eu não sei o que cientistas estão fazendo procurando a cura para Covid, vacina, essas porra tudo. Deviam estar encontrando em um chocolate que não engorda. Tem 2 coisas que a ciência tinha que parar tudo e preocupar. Em fazer o seu replicador e fazer o holodeck. Aí a nossa vida é a queda da civilização. Imagina a gente ficar o dia inteiro dentro do holodeck com o replicador. Aí eu ia ficar trifeliz. Eu parava de viver tranquilamente. Eu também. Eu já tenho o que comer, eu já tenho o que fazer, né? Eu tenho o resto da vida aí, entendeu? Por que eu preciso olhar um filme se eu posso participar do filme aqui? Né? Um sossega-leão nele aí já. Mais um uso da pinça vulcana, né? Ele tá cooperando bastante, faz umas 3, 4 vezes ele tenta meter a pegadinha malandro. Ele muda de lado ao bel prazer, né? Não, ele sempre também tenta ir a pegadinha malandro. Cara, coopera até a página 2. Ele já tá caminhando pro final, né, Leandro? Do nosso ato. Já é o 3º ato, né? Agora eles têm que botar o plano que o Spock tava cozinhando em prática, né? Aí ainda eles usavam bastante sala de reuniões, né? Como? Eles estavam usando ainda bastante a sala de reuniões, né? Tá bem baixo você falando. Eles estavam usando bastante a sala de reuniões, né? Eles usaram várias vezes, né? Não era alguma coisa tão Quem quer falar, Roberto? Eu acabei te cortando. Não, que eu acho que essa ideia, para mim, esse plot todo de voltar pro tempo normal deles é um plot que é tão interessante, sabe? E eu acho que ele foi mal explorado. Por isso que eu falei, sabe, lá no início, que, assim, que para mim ele é um episódio que às vezes ele parece um pouco arrastado,
mas ele tem tramas que são tão legais que elas poderiam cada uma ser um episódio inteiro, sabe? E pra mim essa é uma dessas tramas que eu acho tão divertido, sabe? Tipo assim, pensar nas tecnologias e como é que vai fazer pra voltar e como é que vai voltar na hora, sabe? E que eu acho tão legal que podia ser um episódio inteiro pra mim. Eu acho, por exemplo, assim, se ele fosse um episódio escrito do zero hoje em Stranger Worlds, ele poderia ser um episódio duplo. Acho que ele teria material pra tanto. Mas que eu acho que é mal construído, Roberto, nesse episódio. É assim, ó, eu acho que, por exemplo, aquela paradinha deles lá na Terra, sabe, buscando as coisas, eu acho que tem um arrastado ali que não precisa. Esses momentos, sabe, deles, eu entendo, assim, eu tô analisando sob a perspectiva de 2021 e o tipo de contação de história que a gente tá acostumado, tá? Mas, assim, então, sob a minha perspectiva, eu acho que, tipo assim, ó, aquelas paradinhas deles lá na cama, do lado falando mal do cara, xingando o cara, quase, sabe? Tem umas cenas que pra mim são meio arrastadas, então... E aí tem outras coisas que são interessantes que pra mim, tipo essa coisa assim, sabe? De encontrar formas de voltar no tempo, de voltar pro tempo certo e tudo mais. Isso daí eu acho que é uma coisa meio apressada, sabe? Tipo assim, é uma solução que ela vem meio apressada e jogada na tela, quando pra mim isso daí é uma das coisas mais interessantes, sabe? Que poderia ser melhor explorada, nesse sentido. Agora nós vamos ter o grande plot, assim, aí olha, descobrindo como é fácil viajar no tempo. Depois eles usaram mais ou menos 200 mil vezes na vida. Enfim, O efeito agora também do sol, né, melhorou bem, né, com a versão remasterizada. agora nós temos a grande questão científica do episódio, né, Leandro? Que é o jeito que eles resolvem a questão, né? E aí fica a minha pergunta. Esse episódio existiu? Então, esse é um ponto interessante, porque assim, eles devolvem os dois para o ponto em que o caça não foi derrubado. Então, assim, é um pouco também como o final de Nick Time. Assim, num dado momento, tem duas Enterprises, e aí depois só tem uma, e as coisas não aconteceram. Então, as fitas que eles roubaram, eles não precisaram roubar. Certo? Mas eles estão com as fitas a bordo. Entendeu? Então, assim, esse é um pouco de quebra-cabeça agora, para racionalizar o que é que deu no final das contas. É que assim, Eu posso fazer essa observação. A primeiro, essa corona massa ejetada do Sol, como é que é? Coronal Messenger, efeito do Sol ejetando as coronas de plasma, sabe? Esse bagaço, eu achei muito legal. Mas fora isso, pra mim, a coisa mais incrível dessa cena, eu adoro quando isso acontece. São os atores, eu fico imaginando todo mundo parado na cadeira, e aí dizendo agora pra direita, e aí todos eles se jogam pra direita. Pra frente, aí eles vão pra frente, aí eles fazem cara. Tem um monte de cenas assim, tem algumas cenas. Não, tem uma dessas na nova geração que um dos atores, um dos extras, ele pula na direção da porta do turbo elevador e joga o pad pra cima, o pad bate no teto e bate na cabeça dele. Assim, é um negócio muito doido, assim, mas é coisas de televisão, né? Você tem que, não dá pra fazer a ponte móvel, né? A ponte móvel seria legal, mas a ponte realmente balançar, o diretor aperta um botão lá, a ponte balança, manda eles pra baixo, né? Mas, Roberto, eu vou fazer a mesma pergunta que fiz pro Leandro. Esse episódio existiu? Se existiu? Tá. Como diria a Janeway, não dá para tentar entender essas coisas do tempo. Mas se existiu no coração do Kirk e do Spock e do McCoy, então ele existiu. Então, assim, para os federados existiu. Para o pessoal que ficou no século XX, não. Mas será que eles lembram após o que aconteceu, o próprio Kirk e o Spock? Não, o episódio deixa isso meio claro até. Então, se a Carol Marcos, lá naquele tempo lá, que eles ficaram 6 horas falando da vida em Gênesis, perguntar sobre isso, o Kirk não saberia. Não, eles saberiam. A tripulação da Enterprise lembra. O Christopher e o Sargento não. Porque o Christopher e o Sargento foram teleportados para o ponto no tempo em que eles estavam antes de ver a Enterprise.
Quer dizer, ele até viu aí. Mas ele viu e de repente não viu. Pronto. Entendeu? Tá, Então, mas eu não sei se eu não entendi, eu acho isso. Acho que eu perdi essa parte do episódio. Mas eles teleportaram e a pessoa que estava ali antes, naquele momento anterior, é como se ela tivesse desaparecido e reapareceu. Então, isso é uma teleportagem meio esquisita também, né? O cara foi teleportado para um lugar onde ele estava. Mas e o cara que estava? E ele que estava lá? É, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, como? Entendeu? Será que... outra coisa que, assim, não faça perguntas demais que fica esquisito, entendeu? Mas ok. Gente, esse episódio aí, desculpa aí, mas essa viagem... O cara tava ali, aí teleportou ele pra ali mesmo. Então, assim, fundiu os dois. Pois é. Então não faz diferença. Gente, esse final aí não tem nem pé nem cabeça, desculpa aí. Então, assim, vamos dizer que a Enterprise fosse embora com os caras. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu tava me achando burra, sabe? Eu pensei assim, mas será que eu não entendi o que eu perdi nesse episódio, sabe? Eu sempre considerei essa teleportagem aí meio esquisita, mas ok, né? Segue o Não, jogo. Leandro, isso é você não tem nem pé nem cabeça. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Tem duas Enterprise. Como tem duas trabalhadeiras? Pra ter nenhuma. Assim, ele teleportou o cara pro ponto que o cara tava. Assim, é lance da viagem do tempo. E onde é que foi parar o outro? Essa é a pergunta que não tem resposta. E se o outro não existe? Quem é que esteve com o Kirk e o Spock na Enterprise? Não esteve ninguém. Então, se esteve ninguém, como é que o Kirk e o Spock lembra? Assim, aí tem que achar, tem que considerar que foram duas linhas do tempo alternativas. Então, se são duas linhas do tempo alternativas, o Kirk e o Spock não deveriam lembrar. Não, mas eles lembram porque são eles viajando no tempo, não os dois caras. Tá, mas se os caras que foram viajar no tempo, o Sargento e o nosso amigo ali que não serve pra nada na história da humanidade, o Christopher, eles não foram, porque eles foram repostos lá. Se eles não foram pra Enterprise, como é que a Enterprise lembra deles se eles não foram? Porque aí já desviou numa linha do tempo alternativo. Desculpa aí, não desviou pra linha do tempo original. A linha do tempo em que eles estiveram da Enterprise é alternativa. Tá, mas então, isso dá pra aceitar. Totalmente. Eu consigo imaginar um mundo em que a gente, sei lá, imagina o Doctor Who que viaja, que pode viajar de uma linha do tempo para outra, essas porra tudo aí. Mas tem uma coisa que faz menos sentido que o Doctor Who. Oi? Tem alguma coisa que faz menos sentido que o Doctor Who? Que faça menos sentido? Eu não sei, já faz tempo que eu não assisto, tá, tudo bem. Eu peguei um exemplo ruim porque faz tempo que eu não assisto, então posso defender. Enfim, chegamos ao fim desse episódio que é muito bacana, mas não para em pé no final. Como a primeira tentativa foi boa, vai. É bacana. Divertido. Pensando por esse lado, sim. É um episódio muito legal, muito divertido. Agora, se tu parar pra pensar nele, não dá, velho. Não faz sentido o negócio, entendeu? Não para em pé. Enfim, vamos pro nosso quadro, Leandro. O incrível, o incriminável. Como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. Basta a Enterprise ter dado o circo-tico nela que jogou ela pro século XX, ok. Ou não, né? Porque na Enterprise tem outra linha do tempo, né? Então poderia ser a linha do tempo. Aí seria seria a mesma coisa, só que eles eles saindo da Kelvin Timeline e eles voltando pra Kelvin Timeline. Imagina, já não faz sentido com duas linhas do tempo, imagina com três. Então. Olha aqui, ó. Eu pensei agora num bom exemplo. Loki. Vocês estão assistindo Loki? Sim. Então, o cara que viaja nas várias linhas do tempo que vão se formando, ele lembra de tudo. E aí ele volta para as linhas alternativas e pá. E ele lembra e as pessoas não lembram dele. Então, quem viaja lembra. Esse episódio estabelece isso. Quem viajou do tempo lembra. Quem ficou pra trás, não. Eu sei que o nosso grande editor-chefe, Salvador Nogueira, vai querer me matar depois que eu falar isso, mas eu queria muito multiverso em Star Trek, que nem Loki. Mas você já tem multiverso em Star Trek. Não, tem 3.
3 não é multiverso. Não. A gente já falou isso em outro episódio também. Deu briga no outro episódio também. Assim. Eu falo que tem multiverso. Tem um episódio da nova geração, da 7ª temporada, que estabelece isso e ponto final. Leandro, um episódio, bicho. Tem um episódio que o Spock grita ama. Um episódio de 50 minutos, você acha que dá pra desconsiderar do nada? Tem 850 episódios, nunca foi um tema abordado, cara. Não foi tema abordado. Tem multiverso do todo lado. E essa ideia de Enterprise é o quê? Se não é multiverso. Não, tá parecendo aqueles fãs cheaters, o Trilane. Não, um episódio. 850. Não, se for começar a botar na ponta do lápis, tem uma dúzia, pelo menos. Diz mais uma aí, então, que apresenta esse grande multiverso. Yesterday Enterprise é os caras de Children of Time já é outro. Tudo quanto é episódio de linha do tempo alternativa é multiverso. Não é, Leandro. Isso tá errado. Não ouça o Leandro. O Leandro espalha a palavra do caos. Aquele episódio da Voyager, que a Voyager destrói aquela nave malvadona. Year of Hell. É ou não é? O Year of Hell é um outro. O que aconteceu quando aconteceu. Porque eles são covardes. Porque a produção é covarde, eles resetam tudo no final. Como? Entendeu? Year of Hell, eles resetam tudo no final, né? Sim, prefiro não comentar. Year of Hell é outro episódio que não faz nenhum sentido, porque a Cass falou anos antes qual era a frequência da bagaça. E aí eles chegaram lá em Year of Hell e começaram a tomar pau daquela nave, sabendo a frequência, e nunca usaram a frequência que a Cass tinha dado pra eles. Detalhes. Não, o Year of Hell só compara a minha frustração com o final de uma coisa. Year of Hell e Lost. Eu gosto de Year of Hell, gosto muito. Eu gosto muito, mas o final é muito frustrante. Não, Year of Hell, eu acho que só daria entendo pra não ter reset em Year of Hell se você tivesse feito a temporada inteira. 2 episódios não justificaria. Assim, eles passaram 4 temporadas, tudo bem. E aí, em 2 episódios, ficou uma Brasília de pedreiro, a nave. Não, entendeu? Não fizesse a temporada mas é que não inteira, foram 2 episódios, foi 1 ano. Mas foi 1 ano 2 episódios que a gente viu. Cara, sim, mas fica estabelecido. Fantasma, a série mas fica estabelecido nesse episódio que foi 1 ano inteiro tomando pau. Exato, é melhor isso quando você reseta no final, é como se o bagulho não tivesse assistido. E não faz a merda, né? Mas originalmente, eles chegaram a especular a possibilidade de ser uma temporada inteira. O Aira Pérez especulou que ia ser tudo sonho no final. Entendeu? Falaram assim, não vai. Mas é que Voyager sofre isso, entendeu? Assim, a premissa pedia aquilo, mas eles não quiseram levar as últimas consequências. Voyager tem várias coisas que a premissa apresenta e não conduz para mim. Sabe que assim, a premissa de Deep Space Nine sugeriria um negócio que podia ficar sempre igual, mas foi serializado. E a premissa de Voyager pedia coisa que mudava sempre, mas foi episodístico. Não, mas eu acho curioso que Voyager tem várias premissas que não aproveita e aí fica focando no Lily, entendeu? Vou dar um exemplo. Para mim, uma das coisas mais legais é o conflito Maquis-Frota Estelar, entendeu? Mas aí no final do primeiro episódio os caras já estão tudo fardados, entendeu? Era uma trama que podia ficar 7 temporadas, mas no final do piloto eles têm que matar a trama. Sofreu a coisa do assim, porque eles pensaram na premissa, mas eles não quiseram. Assim, na pré-produção eles começaram a se arrepender meio daquela premissa, entendeu? Okay. Agora, episódio com o Nilix tem. Essa premissa eles não se arrependeram. Tá, não, eu não sei o que é pior, se é episódio com o Nilix ou com aqueles Kazon. Eu não sei. Pra mim é tipo assim, ó, é duro. É duro. Ou com a Seska. Nilix, Seska e Kazon, assim, ó, pra mim é um negócio que é... A Seska, assim, ela é chata do jeito errado, entendeu? Se ela fosse uma chata tipo Ducati, mas ela é uma chata não do tipo do Ducati. Chata, chata no saco do caramba. Mas aí que tá, o Ducati, ele não consegue nem ser chato, ele é maravilhoso, ele é... Então assim, como personagem, entendeu? Exatamente. Que personagem bom. Quem não gosta do Ducati, tá junto com a turma lá da Viagem do Tempo, no Rei Richard. Tá todo mundo lá. A lista de inimigos dele. Então, tem várias pessoas. Um gorila que nem o Richard Nixon, né? Tem a lista de inimigos.
Não, tem várias pessoas. Não, tem vários tipos de pessoas aí, cara, que são neonazistas. Mas aí tem sempre aquele argumento, né? Mas tem quem goste, também tem neonazista, cara. Não quer dizer que é bom ou que é ruim, entendeu? Não, mas aí as pessoas dizem, não, mas o Shades of Grey é muito bom. Velho, tem nazistas que tu acha. Não, Viagem no Tempo é muito chato. Eu não gosto de Pathfinder, de Voyager, porque o episódio da nova geração, vai tomar vergonha na cara, pelo amor de Deus. Vai ficar com o teu ídolo Mussolini lá, que é melhor pra todo mundo. Enfim. Vamos dizer que já estou me falando. É que nem quem bota figurinha de WhatsApp, Leandro. É que nem quem bota figurinha de WhatsApp também é nazista. Sei. E quem fica mandando figurinha de WhatsApp pra quem não gosta, aí é pior ainda. Aí tem que ir preso. É nazista, fascista e bolsonarista ao mesmo tempo. Entendeu? Aí é o seguinte, o cara tá lá, a pessoa vai lá, tá uma paz danada no grupo. Aí a pessoa manda um bom dia, às 6:30 da manhã com uma foto. Um salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as estrelinhas brilhando. Exato, a minha vontade de falar, vai faltar tapa pra eu dar na tua cara. É isso que dá vontade de responder o salmo. Isso aí vai faltar bastante. E a Mariner, ela é daquelas usuárias de WhatsApp que só manda áudio, né? Ela só mandou áudio pro Boimler, né, no final da primeira temporada de Lower Decks. Sentiu uma indireta de Leandro Magalhães. O WhatsApp dele é todo cheio de áudio lá, né? Áudio é aquela coisa que a pessoa, ela começa a dizer assim, pra ser mais rápido pra quem, filho da puta? Pra ti, que tá gastando meu tempo, aí vai lá, fica 3 minutos falando. Não, 3 minutos. mas o Leandro citou essas questões dos áudios, mas eu senti uma indireta do Leandro com essa questão do áudio. Foi uma indireta, Leandro? Mas você não me manda áudio? Ou você não me manda áudio porque eu não gosto? Não manda o áudio porque não gosta. Então tá bom. Cara, tem que ouvir a minha conversa com o Salvador. A minha conversa com o Salvador é assim, áudio de 5 minutos do um. Resposta, áudio de 8 minutos do outro. Áudio de 10 minutos do um. Áudio de 15 do outro. Assim, mas que isso? Vou mandar print pra vocês. Assim, a gente tem um grupo que é eu, o Salvador e o Gustavo Gobi. E os nossos áudios são assim. Cada um lança um áudio de 10 minutos. Cara, a gente já botou lá áudio de 20 minutos. É um podcast, né? Cada um. Enfim, vamos pra frente, gurizada. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado, grande, incrível, fantástico. Abala corações das pessoas que escutam esse podcast, entendeu? É o amor abalador. O Leandro para de receber carta apaixonado por esse grande homem. Muito obrigado, Leandro Magalhães. Falou, pessoal. Até o próximo episódio aí. Graças. Muito obrigado pela presença, Roberta. Fala seu jabá do seu podcast aí pro pessoal ir lá escutar. Galera, muito obrigada pelo convite. E o Carlão e eu fazemos a nossa viagem de volta do quadrante Delta para o quadrante Alfa no Café com a Jane. Então, escutem, a cada 15 dias a gente analisa um episódio novo. E é isso aí. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Roberta. Estamos voltando daqui a 14 dias com mais um episódio da série clássica. Leandro, bola nas costas. Qual é o episódio de semana da próxima? Qual é o próximo episódio? Agora? Kurt Martin. O cara é muito top, bicho. O cara, ele abala demais. Não tem condição nenhuma. Não tem condição. O cara é muito abalador. O cara é muito top. Vamos lá. Ele não perde uma. Ele não perde uma, o grande Leandro. Uhum. Você viu que a gente deu pra ele já de primeira, entendeu? O cara é muito violento. O cara é muito violento. Você acha que eu não sabia que você ia perguntar, né? Não, o cara é muito violento. Fala, o Leandro é meu ídolo, cara. É meu ídolo, é muito violento, cara. Eu meti o cara já meteu de primeira ali. Ele é o Zico do podcast brasileiro. Vamos então finalmente terminar esse podcast. Obrigado, gente. Voltamos aqui a 14 dias com Corto Marcho. E depois de Corto Marcho, Leandro, que episódio que a gente vai falar? Não começa a abusar, não, vai. Agora vai acabar mesmo, gente. Obrigado pela audiência. Tchau.